Sou Carlos Jansson. Minha área cultural é audiovisual. Eu sou diretor de teatro, trabalhos em televisão e cinema. Também sou professor de filosofia, licenciado em filosofia, licenciado em história. Especializações são 5 em estética e psicologia. Eu sou de Curitiba, embora eu voltei faz 12 anos, né? Eu nasci em Curitiba, com trabalhos aqui recentes, antes da pandemia, parado por causa da pandemia. Eram 3 curtas em andamento e uma peça de teatro, com retomada já com data marcada. Eu já estava em épocas de mudança. Eu era empresário, corria rios de dinheiro nas minhas contas, com o produto Persianas, se chamava Persianas Colômbia, dominava o mercado do sul na venda desse produto. Só que a crise chegou com os planos de governo econômicos, e daí eu cheguei a uma conclusão que eu teria que mudar de vida. Teria que ter uma outra maneira de se viver essa vida, né? Então um dia eu estava assistindo televisão e estava lá o Percy Tamplin fazendo um comentário num programa sobre um curso de cinema que se chamou Arte Cine, no Cine Laboratório. E eu fui, não fui assim meio imediato, fiquei um tempo refletindo, porque eu percebi que eu ia mudar muito a minha vida, né? Eu ia passar de comércio, de economia para artes, que era acreditar. E foi problemático para mim mudar assim, percebendo que eu ia fazer isso. Daí foi muito interessante, porque foi num momento de efervescência do cinema em Curitiba. Estava acontecendo o filme Oriundi, nos anos 2000, com Anthony Quinn, e muita gente boa circulando em Curitiba, no Cine Laboratório, né, que foi gravação de internas deles do filme no Cine Laboratório. Numa época que era película, o cinema era muito difícil de se fazer, porque já tinha uma ideia assim do que ia acontecer com o digital, né? O digital estava começando os primeiros passos, mas a coisa era ainda muito difícil, porque para a gente fazer o curta foi tudo em película, né? Eu fiz um trabalho de conclusão, né? Um trabalho que rolou para a gente fazer um filme em 16mm, e foi feito com a Lala Schneider de protagonista. Isso que foi muito legal, né? Porque eu caí como assistência de direção, então quem carregava a Lala Schneider para cá e para lá era eu, né? Eu estava assim, muito legal, né, nesse ponto, né? Aconteceu um dia que eu fui levar a Lala Schneider na inauguração do teatro Fernanda Montenegro, aqui em Curitiba, no shopping, né? Daí eu deixei a Lala Schneider no estacionamento, e daí eu peguei e fui embora, né? Quando eu saí eu pensei assim, poxa, mas eu deixei a Lala Schneider sozinha, ela vai chegar lá, no evento vai estar complicado, né? E se ela tiver com companhia, essa coisa fica mais bacana. Daí eu peguei e voltei, estacionei o carro correndo e tal, e entrei no elevador. Quando entrei no elevador, quem que entrou no elevador? O Paulo Altran.
Era eu e o Paulo Altrano no elevador. Ai, foi muito bacana isso. Então, essas histórias que eu acredito que muito das minhas vivências, né, é que me construíram como alguém das artes. É, não foi tanto a parte teórica, e sim das práticas, né, que me aconteceram. É, essa coisa do início do cinema, e embora quando em 2000 eu fui para Minas Gerais, né, porque eu já tinha um convite lá para trabalhar em Minas Gerais, e lá eu fiquei 15 anos. A minha inspiração e minhas referências foi muito dentro de uma situação que eu vivi, que eu convivi, né, e pessoas que me influenciaram. Em Curitiba foi a condição do curso Artcine, a vivência com pessoas do que estava acontecendo, do Oriundi, né, vendo eles fazer o cinema, em épocas que o cinema estava forte, tinha o Fernando Severo, né, tinha o Valêncio Xavier, que foi meu professor, teve a Lala Schneider, que foi da minha convivência, tem o Otto, que tem hoje o Estúdio 05. Né? Então essa coisa de Curitiba já começou a alavancar uma coisa que me deu potencialização. E quando eu fui para Minas, eu tive contato com uma cooperativa de teatro. Até então não tinha essa coisa ainda da direção de atores, né? Só que eu fui participando junto com a universidade, né, que tinha o curso de teatro lá, artes plásticas, convivi muito com o pessoal da artes plásticas da Universidade Federal de Uberlândia, né, e isso com a música, né, universitária. Então eu fui dando um certo a abertura de campo para mim, né? E daí eu fui convidado para dirigir uma peça pelo Sid de Guts, a Ângela e o Norton, que eles estavam com a peça O Arquiteto Imperador e o Imperador da Síria, do Arrabal. Daí me convidaram. Daí teve uma outra peça que é As Mãos de Eurídice, que eu dirigi com Jonas Lino. Jonas Lino, só que eu não sei agora qual foi o primeiro, se foi o Arquiteto ou As Mãos de Eurídice que eu comecei dirigindo. Né? De lá para cá eu dirigi muitas peças. E peguei muito na linha do Machado de Assis ultimamente. Aqui em Curitiba eu estava dirigindo, eu dirigia a Janela para Casmurro, e agora eu estava dirigindo Lição de Botânica, que é um texto lindo do Machado de Assis. É um texto que é o último que ele escreve, e ele tem uma pegada do Tchekhov. É nítido que ele leu O Urso do Tchekhov. Então, essa coisa de Uberlândia, de Minas Gerais, foi me dando um ganho de potencialização. Né? Eu acredito que muito do que você pode conseguir não de repente você fazer um curso e acha que esse curso vai te dar toda uma instrumentação para você construir a tua arte. Não, é muito da vivência. Você tem que ter pessoas que te influenciam, pessoas que te colocam num caminho. Né? Isso é inevitável. Você tem que ter essa capacidade de correr atrás. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi numa folha, no Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, estava lá,
a notícia que eles estavam gravando um filme em Pirenópolis, Goiás. O que eu fiz? Peguei o ônibus e fui para lá, sem conhecer ninguém. Cheguei lá, não conhecendo, fui no QG do filme e a resposta era um vazio, né? Não ia me deixar entrar, né, sem ter visto antes, né, já que estava em andamento o filme. Daí eu peguei, sem saber o que fazer, eu fui para onde estava rolando o filme, onde que estava rodando o filme, né? Que era uma chacrazinha e tinha um portão, e na frente do portão tinha uma pousada, né? Daí o que eu pensei? Eu olhei para a pousada e vi que na frente do portão tinha uma janela da pousada. Eu fui lá na pousada e disse, olha, eu quero aquele quarto que tem a janela para frente do portão do filme. Daí o que eu fiz? Eu ficava lá na janela, né? E daí chegava aquelas caminhão de equipamento. O filme era Uma Vida em Segredo, da Suzana Amaral. Olha aí uma camisetinha do filme. Tá, vamos ver, aparece aí. Uma Vida em Segredo, da Suzana Amaral, produzido pelo João Batista Andrade, né? Aqui está o roteiro do filme, né, que a Suzana Amaral me deu. Então, daí eu fiquei no beiral da janela, né, e conversando com o pessoal que chegava com equipamentos e tal, né, e dizendo, olha, eu estou aqui porque eu vim para participar, vim querer, né. Daí, e nada, passou uns 2 dias mais ou menos, daí um dia apareceu a assistente de direção do filme, disse, olha, a Suzana Amaral falou que você pode participar, tá com ela dentro ela tá gravando e você pode estar ao lado dela. Então, veja, era um longa-metragem, e eu tendo contato com uma diretora que premiada, e o João Batista Andrade, que era o diretor premiado também, né? E aí essa coisa foi muito legal em Pirenópolis, né? Dessa convivência que eu consegui arrancar com uma aventura, né? Interessante a cidade de Pirenópolis, uma cidade pequenininha, cortada por um rio, uma cidade histórica e turística. Se faz muitas novelas e minisséries, né, nessa cidade. Eu andando numa ruazinha lá encontro um sebo, uma portinha, uns 30 livros, um plástico em cima, meio empoeirado, e lá um livro do Sartre, A Náusea do Sartre. Bom, eu não conhecia muito o Sartre, eu tinha assistido algumas peças de alunos da FAP, né, feito nos teatros de Curitiba, e isso me instigou. E naquele momento do livro, eu senti que a minha vida ia mudar ali, na coisa da concepção de perceber um mundo mais estético, que o livro é mais ou menos isso, que ele retrata as cidades francesas com o cotidiano de chapéus, é muito interessante. E essa linha da estética foi algo que me chamou a atenção nesse existencialismo, para uma concepção de como o meu trabalho ia se desenvolver, começando, claro, com peças do Teatro Absurdo, livros como O Tambor, do Günter Grass,
essa coisa mais caótica, mais simulacro de aparências, muito ligado à filosofia, né, e existencial, no caso, contemporânea. Né. É isso que me chamou a atenção para mim, como tratar meus textos, nessa loucura do mundo, nesse você estar na cidade, como você vai ver isso. O mundo já mudou, aquela coisa do consumismo já não é uma coisa imperativa. Hoje que prevalece é muito mais a estética, como você vai viver a tua vida, não necessariamente pelo consumismo, mas como você enxerga as coisas, né? Saindo um pouco da metafísica, deixando de ser um pouco religioso, para absorver um pouco mais essa existência. Essa é a minha concepção de trabalhos, trabalhando mais o individualismo chopiniano e de Nietzsche, nesses caminhos, né? Esse é meu tratamento nos meus textos, nos roteiros, né? Nos meus textos de teatro. Essa coisa da busca do conhecimento que começa aí me levou a... Eu ganhei o prêmio de suplência Miriam Muniz, da Funarte, em 2007. E com o prêmio eu paguei a minha primeira faculdade, que a intenção era a formação mesmo. Tive outros prêmios também, que é o prêmio da Fatu, que era um texto infantil misturado com uma consciência adulta, né? Foi muito legal, teatro cheio. Então a ideia é essa, né? A minha formação foi buscada em cima de uma falta que eu estava sentindo, né? De não só desenvolver o lado artístico, mas ter o conceito, né? O conceito do que eu estou fazendo muito, né? Esse prêmio foi com um texto que se chama Dadinho Arroz Mamífero. São um casal que eles se encontram numa discoteca, e só que eles são diferentes um do outro. E aquela coisa de aproximação, ele sente que tem aproximação, sente que ali existe uma liga, mas eles não sabem se comunicar adequadamente. É aquela coisa que quando você chega em alguém, a primeira coisa que se pergunta é qual o seu nome, onde você mora, você estuda. Não tem como você fugir disso. Você pode até elaborar um discurso mais legal para você chegar em alguém, mas o que prevalece é essa coisa. Primeiro você vê o tempo e o espaço da pessoa para poder se identificar com ela, para saber onde se localizar com ela, né? Então a ideia do Dadinho Arroz Mamífero é muito em cima disso. E o id e o ego, né? O trabalho do id e o ego. Eu tenho uma outra peça agora que são duas jaulas não, de pássaros, né? Pendurado no meio do palco, em cima, e o casal dentro dessas jaulas. É uma questão mais de liberdade, coisa de passarinho que fica preso, né, em gaiolas, né? Na verdade são duas gaiolas. E embaixo cheio de folhas, né, esse som de passarinhos, um contato com a natureza, mas uma discussão de casal, de vivência contemporânea, né, nesse absurdo. Essa é a ideia da nova peça que eu quero montar. Até então, em Curitiba, eu estava montando peças do Machado de Assis, mas eu quero voltar a escrever meus textos, né? Escrever e montar meus textos. A ideia é essa. Nessa coisa da vivência aconteceu algo muito legal para mim.
Em Minas Gerais aconteceu um evento que era um curso de TV, né, com vários atores da Globo e diretores, né, Zorra Total, coisas do tipo. E eu acabei trabalhando nessa produção, ajudando na estrutura, então, e conversando com eles, né? Eu almoçava com eles, levava em hotel e essa coisa de conversar, eu fui colocando minhas atividades. Aconteceu que quando eles estavam no Rio de Janeiro, precisaram de um técnico, né? E me chamaram para compor esse quadro técnico, né, como assistência de direção. Na verdade, sempre me chamam para essa coisa, né? Quando eu fiz Carla Schneider, eu fui assistente de direção. Agora lá também assistente de direção. Então, se vocês quiserem me chamar para assistente de direção num longa, alguma coisa, um trabalho aí, eu estou à disposição. Eu acho que estou sabendo fazer isso, né? E daí essa atividade, eles me chamaram, daí aconteceu que eu estava em Queimados, né, de emergência, no outro dia eu tinha que estar lá, então daí eu programei assim, 11 horas eu saio de Queimados, na Baixada Fluminense, e chego lá até 11 horas, né, que nada, era 1 hora e eu não tinha chegado ainda, né, e tem gente que reclama de distância. Daí cheguei, mas aceitaram, tudo bem, né? Eu achei que ia perder tudo, né? Porque, pô, se chegar atrasado no primeiro dia, meu, é complicado. Daí me aceitaram, né? Daí em seguida foram me mostrar onde eu ia ficar, né? Lá na Barra da Tijuca, num condomínio, né? Uma casa muito legal. Daí apresentaram o meu quarto, né? O meu quarto era assim, tinha uma academia de ginástica, né? Com os aparelhos todos lá, né? Daí não dava pra mim, né? Porque não faz meu tipo, né? Eu poderia até hoje estar, né, exercitando e tal, mas não dava. Daí eu falei, não vou ficar aqui. Daí eles me apresentaram um outro quarto, né, na casa. No outro quarto, quando eu entrei assim, uma janela e tinha uma mesona enorme, uns 5 metros assim, de madeira, toda cheia de cadeiras. Era onde o Carlos Manga, diretor Carlos Manga, reuniu o pessoal para discutir os trabalhos, as montagens, as novelas. Era ali, né? Perceberam onde eu estava? Daí, o quarto era assim, né? Tinha 2, 3 jogos de sofá e uma cozinha, né? Uma cozinha. Então ali realmente era um ponto de encontro, de debate sobre os trabalhos, né? E num canto lá tinha uma grande moviola, mas era grande moviola mesmo, que provavelmente era onde o Carlos Manga montava os filmes, né? Então, essa é parte de uma vivência, né, que acaba sendo algo muito gratificante, né? É um prêmio, né? Um prêmio.